Hora de Aventura é um desenho com muitas reviravoltas em sua história, seja no decorrer da trama em si ou na trajetória de alguns personagens, como por exemplo a história inteira do Rei Gelado, que muita gente não imaginava o quão profunda seria a história desse personagem. Só que no começo, Hora de Aventura era um desenho mais infantil, já que a história ainda não estava completamente definida, porém um desses episódios se destaca não só pela atmosfera que ele cria, mas também pela construção que ele tem e por justamente isso ser o que torna o plot twist genial. O episódio ao qual me refiro é o episódio Trem Misterioso, e nele a gente vê o Finn e o Jake numa viagem de trem que vai levar até o presente que o Jake fez pro Finn no dia do seu aniversário. Porém, durante a viagem, ele e o Finn acabam tendo que resolver uma investigação de um suposto assassino no trem. No começo do episódio, o Jake coloca uma venda no Finn e o leva até uma estação, onde tem um trem que ele diz que eles devem pegá-lo para irem até o local onde está o presente de aniversário do Finn, então o Jake vai comprar as passagens. Logo em seguida, o bilheteiro aparece e o Finn cumprimenta ele, porém descobrimos que o bilheteiro é um cara misterioso e esquisito, e faz o Finn pensar que ele não passa de um esquisitão. Depois disso, a viagem começa e vemos que em determinado momento, um pirulito desses de bengala doce que a gente vê no Natal acaba batendo sem querer no Coronel Milho Verde devido ao balançar do trem, o que acaba sendo relevado pelo coronel desde que não acontecesse de novo. Só que então eles passam por uma área que chacoalha muito o trem e o pirulito acerta o coronel várias vezes, o deixando irritado e afirmando que iria matar o pirulito. Então eles passam por um túnel e só aparece o esqueleto do pirulito, o que deixa o coronel e todos os outros passageiros assustados. O Finn resolve investigar esse caso e pergunta ao Dr. Rosquinha se tem alguma pista, e então o doutor responde o óbvio, de que provavelmente foi quem o ameaçou antes deles passarem pelo túnel, ou seja, o Coronel Milho Verde, e os outros passageiros concordam. O coronel jura que não foi ele, mas então o Finn intervém alegando que em crimes misteriosos, o principal suspeito nunca é o culpado, e ele então pergunta ao coronel se tem algum inimigo dele naquele trem, e ele afirma que sim. Porém, quando ele vai dizer o nome, o trem passa por um túnel e então só aparece o esqueleto do Coronel Milho Verde. Isso comprova a teoria do Finn, onde ele afirma que o culpado pode ser literalmente qualquer um. Só que um figurante com a voz do Relâmpago McQueen do Capitão Pátria afirma que esse culpado pode até mesmo ser o Finn, o que faz com que o Finn levante a suspeita desse figurante ser o culpado. Pode ser qualquer um. Pode ser até você. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou a velocidade. Finn afirma que realmente pode ter sido ele, mas que ele não matou o coronel. Então o figurante rebate de que não há provas disso. Porém, o Finn afirma que ele só fez isso para tirar o seu eu da reta e afirma que ele é o suspeito número 1. O figurante fala que não fez nada e que só acusou o Finn para participar da conversa. Só que então o trem passa por um túnel e o figurante acaba sendo a vítima da vez. Figurante esse que era uma jujuba ou uma bala de goma, ou sei lá, não importa mais porque ele foi jogar no Vasco. Vamos todos cantar de coração. O Finn achou que já estava próximo de resolver o caso, porém foi muito pelo contrário. Só que então o Jake pergunta sobre o bilheteiro, e o Finn responde que não pode ser ele, já que o esquisito nunca é o culpado. Afinal, isso seria muito óbvio, então o Jake fica desanimado e vai ver os horários. Logo em seguida, o bilheteiro aparece de skate e diz ter escutado que achavam ele esquisito, onde ele diz que na verdade é bem legal e descolado, e de maneira bem sinistra ele deseja feliz aniversário pro Finn e vai embora. E por alguma razão, a voz dele é bem familiar. Assim que o bilheteiro sai, o Finn fala com o Jake sobre ter achado que o bilheteiro estava mais esquisito do que nunca, e o Jake discorda afirmando que ele foi legal e descolado. Mas então o Finn reafirma que ele não é o culpado e aponta suspeitas para o Dr. Rosquinha. Ele afirma que o doutor desviou a suspeita antes para o Coronel Milho Verde para que a suspeita não caísse sobre ele, e o Jake acha que essa teoria não faz sentido, o que acaba se mostrando verdade, já que o doutor acaba sendo a vítima da vez, e aqui temos uma das melhores censuras e transição de cena dos desenhos. Filha da... Vendo que seus palpites não estão levando a nada, Finn decide procurar por pistas em todo o trem. Então, começa a pegar vários objetos de outros passageiros que ele encontra para tentar ligar os pontos e descobrir quem é o assassino. Finn e Jake juntam as provas, mas não conseguem chegar a uma solução. Porém, o Finn diz que entendeu tudo e manda todos os passageiros sobreviventes irem para o vagão de bagagens, porque ali ele vai revelar quem é o misterioso assassino. Depois de juntar todo mundo, Finn começa sua explicação de acordo com algumas provas, que não fazem nenhum sentido até ele falar sobre um dicionário que pertence ao Senhor Barra de Chocolate, com algumas palavras marcadas, sendo elas livrar hóspedes de uma vez,
o que praticamente confirma que ele é o culpado. Só que apesar de óbvio, Finn diz que o verdadeiro assassino é alguém que ninguém suspeita, então ele vai revelar o culpado, porém todos acabam sendo mortos, sobrando assim apenas Finn, Jake e o bilheteiro. Sendo assim, fica óbvio quem foi o culpado. Como foi o único suspeito restante, Finn afirma que o bilheteiro é o assassino. Ele afirma que sempre soube que era ele o culpado, já que o bilheteiro era esquisitão, o que é bem contraditório. Além de que Jake discorda novamente que ele é esquisito. Então, Finn e Jake comemoram por terem resolvido o caso. Mas então, Jake acaba sendo a vítima da vez. O bilheteiro aparece e confessa ter eliminado Jake e todos os outros passageiros, e afirma que Finn será o próximo. Porém, Finn nega e começa a perseguir o bilheteiro com uma espada pelos vagões até enfim chegarem no trem. Os dois trocam alguns golpes e quando Finn vai finalizar o bilheteiro, ele se revela ser ninguém mais ninguém menos que o Jake disfarçado. E ele conta que tudo foi uma armação para o aniversário do Finn e que ninguém de fato morreu. Jake conta que se disfarçou de bilheteiro e que todos os esqueletos eram falsos, onde tudo isso foi feito como um presente de aniversário para o Finn, e isso explica porque o Jake achava o bilheteiro legal e descolado, e discordava toda vez que o Finn dizia que ele era esquisito, além de mostrar por que a voz do bilheteiro era tão familiar. Finn então pergunta se ninguém morreu e Jake responde que não, e ainda brinca afirmando que a única exceção era o painel de controle do trem que o Finn acertou com a espada. E aí, então, eles percebem que o trilho acaba na beira de um precipício e o trem acaba caindo com os dois dentro. Só que então, o trem acaba caindo em cima de uma gelatina gigante no local da festa, onde todos os convidados estavam esperando a chegada dos dois, e vemos todos comendo bolo e comemorando o aniversário do Finn. Só que antes do término do episódio, vemos que o Finn diz pro Jake que a parte que ele mais gostou foi ter caído na gelatina. E eis o grande plot twist desse episódio. Aquilo não foi planejado, e sim um acidente real que, segundo o próprio Jake, houve a possibilidade deles terem ido jogar no Vasco. E o melhor é ele dizer isso com a maior tranquilidade do mundo. Então a gente podia ter... Morrido terrivelmente? Podia. Feliz aniversário! Um ponto a se notar no decorrer do episódio é que ele deu algumas pistas de que tudo era armação e de que o bilheteiro era o Jake, como a voz dos dois serem muito parecidas e o Jake insistir que o bilheteiro era descolado. Só que outra pista é o cartaz de OVNIs, que é uma pista que acabou se perdendo pela tradução. Mas se notarmos, OVNIs em inglês é UFOs, e a pronúncia fica muito parecida com You Are False, servindo tanto para o bilheteiro na verdade ser o Jake, quanto para o fato de tudo aquilo ser uma armação da parte dele. No fim, o episódio termina com o Finn olhando para o trilho quebrado e pensando sobre como quase morreu no próprio aniversário. E se notarmos, havia uma ponte ali que se quebrou com o trilho junto, e a dúvida que fica é se isso foi um acidente ou foi proposital, mas isso já é assunto para outro vídeo.